Meu Deus, que mulher deslumbrante. Nunca sonhei que meu primeiro beijo fosse com tamanha beleza. Deus, Nancy? Você é incrível. Mas assim que estendi a mão para abraçar Nancy, a imagem se foi. Droga. Eu com raiva tirei meu óculos de realidade virtual. Mamãe, o que é que você fez? Mamãe estava lá com um cabo que ela havia desconectado. O que isso deveria significar? Um tom gelado, mamãe me disse para ir jantar. Cerrei meus punhos, escondendo meu aborrecimento e comecei a descer as escadas para a cozinha. Mesmo que eu estivesse com raiva, eu não queria demonstrar. Já era difícil para ela. Quando eu tinha 6 anos, meu pai nos deixou e nosso mundo se transformou em um inferno. Mamãe não conseguia nem encontrar forças para cozinhar. Uma vez, quando eu trouxe o jantar para mamãe, percebi que ela não estava respirando. Eu estava com tanto medo e corri para ela, mas tropecei em uma garrafa vazia. Havia uma dúzia delas ali. Acontece que ela estava bêbada. Deus do céu, foi tão assustador. Fiquei lá a noite toda, mas quando ela acordou, sussurrou que não queria viver. Tudo dentro de mim desabou. Em meio às minhas lágrimas, prometi que nunca a deixaria sozinha. Ela sorriu tristemente e disse que meu pai havia dito a mesma coisa, e a traiu. Eu senti o fogo do ódio queimando dentro de mim. Eu nunca seria como ele. Quando eu encontrasse minha alma gêmea, eu amaria infinitamente. Para estar sempre perto da minha mãe, mudei de escola para estudar em casa. Só que mamãe não se sentiu melhor. Mas um dia tudo mudou. Um dia, durante o jantar, a mãe disse confusa que tinha planos para a noite. Eu fiquei desconfiado. Eu tô indo para um encontro, disse ela de repente. Quê? Isso era ótimo. O principal era que esse homem era digno dela. De repente, mamãe disse que tinha outra notícia. Ela me entregou um pacote embrulhado para presente, mas o que foi? Eu rapidamente desempacotei e vamos lá. Kit de realidade virtual. Uou, eu sonhava com isso. Mas não tínhamos dinheiro para comprá-lo. Eu olhei para minha mãe desconfiado. Hesitante, ela disse que era do meu pai. Eu congelei. Ele tinha partido há 15 anos. Por que ele apareceu de repente? O rosto de mamãe corou e ela disse rapidamente. Ainda sem saber o que fazer, instalei o console e aqui estava a janela de download. Uau, havia um jogo instalado aqui. Vida real. Cliquei em certo e coloquei meu óculos. E imediatamente mergulhei em um novo mundo. Eu criei meu personagem e ele, óbvio, era mais alto do que eu e mais robusto, também com barba. Sim, na vida real eu só poderia sonhar com tua aparência. Fui explorar a cidade. Enquanto olhava em volta, um cara veio até mim. Eu me encolhi por dentro. Eu estava acostumado a essas reuniões na vida comum que terminavam bem mal. Mas o cara sorriu pra mim e disse que parecia que eu era novo. Ele se ofereceu para mostrar a cidade. Tentador, mas tinha outros objetivos. Agradeci ao cara e disse a ele que não estava aqui para sair. Eu queria aprender como construir relacionamento com meninas. Afinal, esse jogo foi minha chance de aprender como me comportar com o sexo oposto. E quando aprender, poderei construir um relacionamento sério com a minha vida. Desliguei o console e ouvi o clique da fechadura. Mamãe voltou tão tarde. Ela pareceu satisfeita. Eu imediatamente corri para contar a ela sobre o jogo e minha mãe disse que eu deveria ligar para o meu pai. De jeito nenhum. Na manhã seguinte, peguei imediatamente o console. Eu não podia esperar para mergulhar de volta naquele mundo perfeito. Eu esperava que dessa vez eu pudesse encontrar uma garota lá. Eu comecei o jogo, tive um bom pressentimento sobre isso. Eu me encontrei em uma rua conhecida da cidade e de repente a vi. Ela estava andando de skate e parecia que era ela. Não havia um segundo a perder. Eu corri para alcançá-la. Ela, bela estranha. Ela diminuiu a velocidade, se virou e perguntou abruptamente por que eu a estava seguindo. Eu fiquei confuso. Normalmente eu teria murmurado algo interlegível, mas que inferno, poderia ser o que eu quisesse aqui. Então deixei escapar que me apaixonei à primeira vista. Meu coração batia forte no meu peito. Ela me diria onde descer, mas a garota sorriu e disse que eu era uma gracinha. Então ela se apresentou como Nancy. Eu não podia acreditar, ela me rejeitou. Nancy me chamou para uma caminhada. No caminho começamos a conversar. Ela perguntou muito sobre minha infância, sobre meus pais. Mas quando contei a ela sobre meu pai, ela perguntou intrigada se era mesmo verdade que ele não tinha aparecido todo esse tempo. Isso não poderia estar acontecendo. Poderia, Nancy. Você simplesmente não sabe o que é saber que seu pai não se importa com você. De repente, Nancy parou abruptamente e disse que parecia ter alguns problemas com a internet dela. Seu personagem desapareceu no ar. Passei o dia seguinte jogando novamente, mas Nancy não apareceu. E quando pensei que nunca mais a veria, ela me chamou. Andamos de skate juntos por horas. Ela era tão incrível. Mas nossos gostos nem sempre combinavam, os delas eram tanto antiquados. Mas ela estava constantemente pedindo desculpas, repetindo que não tinha amigos da idade dela e tudo mais. Foi difícil acreditar. Nancy, você tinha que ser a garota mais legal da sua escola. Todos os dias se passavam com apenas um pensamento: quero entrar no jogo de novo. Tive vergonha de admitir, mas não estava nem mesmo interessado em como a mãe estava. Embora julgar pela aparência feliz dela, tudo estava ótimo com o novo namorado. À noite, quando a mãe estávamos jantando, seu telefone tocou. Mamãe pegou o telefone e de repente ficou pálida. O que aconteceu? Em lágrimas.
Minha mãe disse que meu pai havia sofrido um acidente. O que estava acontecendo? A mãe começou a fazer as malas rapidamente. Eu não entendia por que ela estava tão preocupada. Papai nunca teria ido ajudar ela. Mas a mãe disse rapidamente que eu estava sendo injusto. E como filho de verdade eu também deveria ir com ela. De jeito nenhum. Eu estava tão bravo. Mas quando recuperei um pouco o fôlego, senti que no fundo, eu realmente estava preocupado com meu pai. Talvez eu não devesse ter reagido tão duramente às palavras da minha mãe. Eu não sabia o que fazer, então decidi entrar no jogo. Nancy me entendeu tão bem. Ela definitivamente me daria um bom conselho. Eu rapidamente coloquei meus óculos e liguei o console, mas Nancy estava longe de ser encontrada. Enviei ela um pedido de adesão, mas ela não respondeu. O pânico se apoderou de mim. De repente me senti tão sozinho. Minha mãe estava toda entregue ao novo namorado e a garota que eu amava nem mesmo me respondeu. Tirei meus óculos, porque eu ainda pensei que ela sentiria algo por mim. Foi só um jogo. E quem sabia como ela era na vida real? Eu joguei meus óculos no chão com raiva. Pelos próximos dias eu continuei no jogo enquanto procurava Nancy em toda a cidade virtual. Então ela ficou desinteressada por mim e nunca mais nos veríamos. Mas logo quando eu estava andando de bicicleta recebi uma notificação no meu telefone. Nancy. Ela me chamou pro jogo. Foi como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Corri imediatamente para casa, coloquei meus óculos e imediatamente vi ela. Ela me pediu para não perguntar nada para ela. E tudo bem. Bom, então vamos dar uma volta? Nancy acenou com a cabeça e colocou a bicicleta no jogo. E o seu skate? Nancy ficou confusa, mas disse que decidiu tentar algo novo. Foi meio estranho. E durante a caminhada eu estava convencido de que Nancy não era como a minha Nancy. Conversamos sobre filmes e jogos o tempo todo e ela não era tão antiquada quanto eu pensava. Eu senti como se estivesse na mesma vibe que ela, sabe? E no momento em que quase nos beijamos, a mamãe entrou na sala e desligou o console. Eu tava com muita raiva, mas a mamãe parecia preocupada. Deus, havia algo de errado com meu pai? Minha mãe respondeu que ele estava tendo alta do hospital hoje, o que significa que deveríamos visitá-lo. Disse ela de repente. Deveríamos? Mamãe me abraçou. Nem todos somos eternos e não há nada pior do que perceber que você não teve tempo de perdoar alguém que é muito querido pra você. Essas palavras me fisgaram. Decidi ver meu pai pra sua nova família. Eu cheguei na casa dele e o vi. Então é por isso que eu tinha olhos azuis e queixo quadrado. A nova esposa do meu pai pôs à mesa. Ela foi tão legal comigo que o papai parecia genuinamente interessado em tudo. Ele era um monstro da minha imaginação. Mas o homem que vi diante de mim agora era um homem realmente bem-humorado. Então, uma garota apareceu do nada na cozinha. Era a filha adotiva deles, a Shai. Surpreendentemente, ela havia aliviado a situação. Foi tão fácil como se eu conhecesse ela há 1000 anos. Depois do jantar, ela se ofereceu para me mostrar a casa. Fomos pro quarto dela, então eu vi o mesmo console que o meu. Uau! Acontece que ela também jogava Real Life. Uau! Eu vejo você no jogo hoje à noite, disse. Voltei pra casa animada, mas podia esperar pra brincar com Shai e não queria contar a Nancy sobre ela. Caso ela ficasse ofendida. Coloquei meu óculos e comecei a jogar. O tempo passou, mas ela não apareceu. Talvez ela tivesse problemas com a internet. De repente percebi alguma silhueta. Finalmente, mas era Nancy. Ela se aproximou e disse... Bem, oi? Como você chegou em casa? Shai, então era você? Uma incrível coincidência. Mas Shai parecia muito confusa. Ela disse que realmente não parecia uma coincidência. Porque quando ela ligou o console, um personagem já havia sido criado lá. E ela simplesmente entrou por curiosidade. Então ela me conheceu. Ela disse que ficou surpresa quando a chamei de Nancy. Mas decidiu continuar fingindo que realmente nos conhecíamos. Pera, então Shai só tava no jogo há uma semana? E quem jogou pela Nancy todo esse tempo? Shai ficou dizendo que não tinha convidados. De repente ela gritou e desconectou de forma bem rápida. Onde ela estava indo? Uma hora depois houve uma batida na nossa porta, talvez fosse o nosso novo namorado da minha mãe. Corri escada abaixo, ansioso pra conhecê-lo, mas Shai estava parada na porta com meu pai. Eu não entendi nada. Aqui, conheça a verdadeira Nancy, disse Shai com uma risadinha. O que estava acontecendo? Isso foi uma piada? Mas meu pai disse que fez o possível para entrar em contato comigo, mas nunca teve a chance. O que ele quis dizer? Ele poderia simplesmente ter vindo? De repente, ele disse que queria me ver, mas a minha mãe o proibiu. Acrescentou que sempre entregava presentes com bilhetes, na esperança de que eu entrasse em contato com ele. Pai, do que você está falando? Então eu percebi minha mãe. Ela ouviu tudo. Mamãe olhou para baixo e disse que estava com muita vergonha, não entendi nada. Então era verdade? Mamãe acenou com a cabeça, ela respondeu que por muito tempo seu ressentimento com meu pai foi tão grande que ela não queria nada. E deu todos os meus presentes pro orfanato. Mas seu novo namorado a convenceu de que ela deveria estabelecer uma conexão entre seu filho e o pai. E quem é o seu novo namorado? O professor do orfanato, disse a minha mãe com um sorriso. Ela o conheceu quando estava entregando os presentes do papai. Mas agora ela percebeu o quão importante era esse relacionamento. Para mim e pro meu pai. Ela tinha vergonha de deixar seu orgulho obscurecer a voz em seu coração. Eu me joguei nos braços do meu pai.
Mamãe e Shai também nos abraçaram. Então, a vida real, embora mais complexa e confusa, é muito mais interessante do que qualquer jogo. Se gostou do vídeo, inscreva-se e curta, apoie o canal. Obrigado.